É necessário que a doutrina do dízimo seja repetida no Novo Testamento para ser válida? Esse já é um outro aspecto. Nenhuma doutrina precisa ser repetida no Novo Testamento para que ela seja válida, né? Essa pressuposição é uma invenção, a meu ver, uma invenção artificial de um extremismo dispensacionalista, que eu acredito que nem todo dispensacionalista acredite mais nisso. Mas há os que acreditam que uma doutrina só é válida se repetir no Novo Testamento. Mas quem acredita nisso comete um erro, eu diria assim, pelo menos um erro primário de leitura, não digo nem de teologia, de leitura da Bíblia. Por quê? Porque o que nós vemos na Bíblia é o contrário, não é o que muitos evangélicos dizem, de que precisa ser repetido no Novo Testamento para ter validade. O que vemos na prática, por exemplo, Paulo era o grande pregador, é o escritor das grandes e mais lidas epístolas. Mas quando você chega em Atos 17, Paulo está pregando e a palavra de Paulo não sobrepõe o Antigo Testamento. Ao contrário, Paulo diz, ou melhor, Lucas registra, que Paulo e os demais que estavam com ele consideravam os bereanos, a quem eles pregavam, mais nobre do que os tessalônicos. Por quê? Porque ele pregou em Tessalônica e os tessalonicenses ouviram Paulo e não questionaram nada. Mas os bereanos, quando Paulo foi pregar em Bereia, disseram, peraí, deixa eu ver se o que você está pregando está no Antigo Testamento. Então, não é Paulo que ratifica o Antigo Testamento, é o Antigo Testamento que ratifica Paulo. O exemplo bíblico é o inverso do que as pessoas tentam dizer para nós hoje. E tem muita gente que engoliu esse dispensacionalismo radical, antibíblico, eu diria, não é? E chega ao ponto de cometer esse tipo de erro. Agora, outro exemplo que você tem é quando você vê as epístolas de Timóteo e Pedro, quando eles dizem que a escritura do Antigo Testamento foi inspirada pelo Espírito Santo. Paulo diz para Timóteo, desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Desde a tua meninice. Ora, quando Timóteo era menino, não existia Novo Testamento, só existia Antigo Testamento. Como é que as escrituras que Timóteo conhecia eram suficientes para fazê-lo sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus, sem Novo Testamento? Então, assim, eu poderia citar muitos outros exemplos, mas só de você pensar que Pedro diz que a escritura não é de origem humana, mas ela é inspirada pelo Espírito Santo, e ele está se referindo às escrituras em geral, não só o Novo Testamento, ele está primariamente falando das escrituras do Antigo Testamento. Nós entendemos que é um absurdo você dizer que o Espírito Santo no Antigo Testamento só vale se for aprovado pelo Espírito Santo no Novo Testamento, quer dizer, é o Espírito Santo desfazer do Espírito Santo. Bom, de qualquer forma, esse tipo de colocação de que precisa se repetir no Novo Testamento não tem valor. Jesus nunca explicitou esse tipo de princípio interpretativo hermenêutico. Jesus usava diretamente o Antigo Testamento, recitava o Antigo Testamento e dizia que a salvação está nas Escrituras, e ele falava só do Antigo Testamento. Ok? Agora, é claro que vem pregador e sobe no púlpito, mas ali depois é só até Jesus morrer, bababá. Mas isso aí é uma construção, uma retórica que não faz bem para o Evangelho, enfraquece a palavra de Deus e mostra quão contraditórios às vezes são os pregadores. Mas se seguirmos a Bíblia, nós não vamos permitir que o Novo Testamento se sobreponha ao Antigo Testamento, mas nós vamos dizer o seguinte, o Novo Testamento só é Novo Testamento e só é canônico porque estava em harmonia com as mensagens do Antigo Testamento. Se o Novo Testamento estivesse em desarmonia com o Antigo Testamento, eles nem entrariam no cânon.